Então, quero que vocês olhem para lá, tá bom? Tá chegando criança. Fechou? Pronto. Crianças, é o seguinte, queria que vocês olhassem ali, eu vou contar para vocês a história do corvo e da jarra. O corvo é aquele pássaro preto ali, não é? Todo mundo conhece, tem muitos aqui na Flórida. E um dia esse corvo aí, ele estava com muita sede. Deu uma seca aqui na Flórida e não tinha água, ele com muita sede. Aí voando, ele viu uma jarra. E ele disse, deve ter água ali dentro, pode passar. E aí ele foi chegando para ver, para perto da jarra, ele estava com muita sede, queria beber água, pode ir. E aí ele botou a cabeça dentro da jarra, mas a água estava no fundo da jarra, e ele não alcançava, o bico dele não alcançava a água. Aí ele teve uma ideia, pode passar. Ele saiu e ele foi procurar pedrinhas, sabe, aquelas pedrinhas brancas, pequenininha, redonda, ele foi procurar. E aí, pode passar. Ele trouxe, começou a trazer as pedrinhas e colocar dentro da jarra. Ele fez isso várias vezes, pode passar. Fez isso umas 10 vezes. Ele saía, achava a pedrinha, pode passar, e ele trazia a pedrinha e ia colocando dentro da jarra. Depois dele fazer isso umas 10 vezes, o que é que aconteceu? Pode ir a próxima. Ele agora colocou o bico e dava para alcançar a água, não é? Porque as pedras foram tomando lugar e a água subiu. E ele então ficou muito feliz por ter conseguido beber água. Demorou o dia todo levando pedra, mas no final ele conseguiu beber água. A lição que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nem sempre as coisas acontecem na hora que a gente quer. Às vezes precisamos de tempo, tá? Às vezes nós precisamos levar um tempo, pode virar para mim agora. Nós precisamos de um tempo até que aquilo que a gente quer aconteça. Eu sei que vocês às vezes querem, mamãe, papai, eu quero um brinquedo, eu quero alguma coisa. E fica difícil esperar, não é? Mas a gente tem que aprender a esperar o tempo certo para ganhar as coisas, tá certo? Porque Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente quer tudo para hoje, mas Deus tem o tempo dele, tá bom? Entenderam? Como é o nome daquele bicho preto? É o quê? Tá certo. E o que é que ele botou dentro da jarra para poder beber água? E quanto tempo ele levou para isso? O dia inteiro, né, para beber água. Tá certo. Vocês prometem ser pacientes agora quando o papai e mamãe prometer alguma coisa? Promete? Tá bom. Vamos orar para que vocês cumpram isso aí, que eu acho difícil, mas vamos orar. Vamos orar. Vamos orar? Prontos? Nosso Deus, muito obrigado que o Senhor é bom e nos ajuda a entender que nem sempre as coisas são como nós queremos e que o Senhor tem o tempo do Senhor na sua sabedoria. Nos ajuda a esperar sempre o tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, vocês podem voltar para os seus lugares. Sem correr, e eu quero que vocês façam uma promessa para cumprir agora, não é esperar não, é que vocês vão ficar quietinhos durante a pregação. Obrigado, Ira. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Êxodo. E agora nós estamos em Êxodo capítulo 23, e nós iremos do verso 20 até o verso 33. Queria que você abrisse sua Bíblia. Você que está no anexo também, que está nos acompanhando, abra sua Bíblia. Pedimos aos pais que, na medida do possível, aquietem as crianças, se der. Se não tiver jeito, nós temos uma sala aqui, o Crying Room, que você pode levar seu filho até que ele se acalme. Vamos ler do verso 20 em diante. Êxodo 23, de 20 em diante. Palavra de Deus a Moisés. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenham preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele,
porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as férias do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós sabemos que ela é útil, que ela é proveitosa, que ela é eficaz na educação do Teu povo com relação às Tuas coisas. E é através dela que nós aprendemos a Tua vontade, mais do Teu ser e como viver aqui nesse mundo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ilumine para entender essas promessas que foram feitas aqui e saber exatamente o que é que elas significavam e o que é que elas representam para nós hoje. De que Tua palavra seja tornada atual e relevante para nós, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer um breve sumário do que é que nós vimos até agora no livro de Êxodo. Nós vimos como Deus tirou os israelitas do Egito, com grande poder e glória, sinais e maravilhas, através de Moisés. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto e o exército egípcio morreu afogado ali. E Moisés, então, lidera o povo em linha reta para o Monte Sinai, para ali terem um encontro com Deus. Era o local em que Deus haveria de se encontrar. O povo acampa na base do Monte Sinai e Deus desce sobre o monte em glória. E o monte pega fogo, se incendeia, nuvens, rolos de fumaça negra subindo aos céus, Deus manifestando a sua glória. E ele então chama Moisés, que vai ao encontro de Deus, e Deus faz com Moisés uma aliança com todo o povo de Israel. Moisés funcionando como mediador da aliança. Em seguida, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, que expressam a sua vontade e a sua santidade. E logo em seguida, depois dos 10 mandamentos, Deus começa a dar leis sobre como o povo deveria cultuá-lo. São leis que nós chamamos de leis cerimoniais, que têm a ver com o culto do Antigo Testamento. Isso envolve os sacrifícios, os sacerdotes, o templo, os tipos de oferta e assim por diante. Então, Deus deu leis, começou a dar leis, nós vimos várias dessas leis relacionadas com o culto, como ele deveria ser adorado. Depois deu leis que tinham a ver com relacionamento em sociedade, sobre propriedade, sobre assassinato, sobre relacionamento com os vizinhos, o trato com pessoas que estão comprometidas em casamento, enfim, tudo que tem a ver com a vida do dia a dia dos israelitas. E agora, no texto que nós lemos, nós temos, em vez de leis, Deus agora
faz 3 promessas à nação de Israel. Lembre que os israelitas estavam acampados na base do Monte Sinai e eles estavam caminhando para a terra prometida. Deus havia prometido dar aquela terra para eles, só que a terra já estava habitada, tinha gente dentro da terra. Deus então, e gente mais forte e mais poderosa em termos militares. Israel, vocês pensem nisso, né? Eles tinham sido escravos 430 anos. Tinham acabado de sair da escravidão, não tinham treinamento militar, não tinham armas, e iam enfrentar povos poderosos. Os cananeus eram todos bem militarmente armados, preparados, e Deus então, diante desse cenário, Deus faz 3 promessas que nós queremos ver aqui com vocês. A primeira delas é que Deus promete que vai mandar o seu anjo à frente dos exércitos de Israel. Está aí no verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Esse anjo tem sido a interpretação unânime não unânime, mas a maioria dos teólogos reformados e pesquisadores. Esse anjo aqui é Deus Filho, é Cristo numa pré-manifestação dele, uma pré-encarnação, por assim dizer. É o Filho de Deus que toma figura humana e que vai liderar os exércitos de Israel. É o que nós chamamos de uma cristofania. E isso não é uma novidade, porque Cristo, o Deus Filho, ele se manifestou algumas vezes antes desse episódio aqui, em várias ocasiões críticas. Por exemplo, ele apareceu a Abraão, não foi uma vez só não, pelo menos 2, e numa delas ele sentou com Abraão na tenda de Abraão, comeu com Abraão e foi com Abraão para a destruição de Sodoma e Gomorra. Era o anjo do Senhor, era o próprio Deus, Deus Filho, que estava ali. Numa outra ocasião, lutou com Jacó no val do Jaboque. Quando Jacó ia atravessar, veio um homem que o enfrentou, lutaram o dia todo e Jacó saiu com o nome mudado e a coxa deslocada. E quem lutou com ele foi o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Cristo se manifestando no Antigo Testamento. Foi ele que falou a Moisés da sarça ardente. Diz lá o texto de Êxodo, no capítulo 3, de que o anjo do Senhor falou a Moisés lá da sarça ardente, sendo o próprio Cristo. Nós não sabemos exatamente em que forma o anjo do Senhor foi à frente dos exércitos. Ele poderia ir na forma da coluna de nuvem, que era como Deus estava guiando a nação de Israel, ou ele tomou a forma humana, como se fosse um guerreiro, o que é também perfeitamente possível, e eu gosto de pensar dessa maneira. Mas nós não temos aqui nenhuma indicação, só isso, que Deus dizendo, eu vou mandar o meu anjo que vai adiante de vocês. Com isso, Deus dizendo, a briga de vocês é minha, eu vou liderar vocês, vocês têm que confiar em mim, eu é que vou dizer quando atacar, quem atacar, como atacar, sigam minha liderança. O anjo do Senhor, então, iria na frente deles. E Deus prometeu que, através do anjo, faria 2 coisas, que vocês veem aí no verso 1. Ele guardaria os israelitas no caminho da terra prometida, porque havia muitos perigos, povos hostis, muitas dificuldades, mas a missão do anjo era guardar o povo, proteger o povo, e segundo, que ele os levaria ao lugar que Deus havia preparado para eles. Deus havia preparado a terra de Canaã para os israelitas. O anjo do Senhor haveria de levá-los e conduzi-los até aquela terra. Então, se era assim, qual deveria ser a atitude dos israelitas para com o anjo do Senhor, para com o próprio Senhor que ali estava? Diz aí no verso 21, tinham que dar atenção ao que ele dissesse, e não fazer pouco das coisas que ele falasse. Eles deveriam obedecer, escutar com atenção, não desprezar a palavra do anjo e não fazer pouco caso, porque o anjo era o próprio Deus. Não deviam se rebelar contra o anjo, diz aí no verso 21. E a razão é, dita aí também no verso 21, que ele não vai tolerar rebelião nenhuma da parte deles. Olha o texto. Deem atenção a ele, ouçam o que ele disser,
não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês. O anjo do Senhor, sendo o próprio Senhor, haveria de conduzir o seu povo e ele requeria atenção e obediência e não haveria de tolerar desobediência e rebelião contra ele. Por quê? Porque diz aí no final do verso 21, Deus dizendo a Moisés, nele está o meu nome. Por isso que não é um anjo comum. Não pegue esse texto assim para dizer, eu tenho um anjo da guarda, né? Deus está mandando um anjo para me guardar e proteger, como fez lá com Moisés. Aqui é diferente, é o próprio Deus, em figura humana, em pessoa humana, muito provavelmente, que está guiando os exércitos de Israel à vitória. Essa história de anjo da guarda não tem nenhum fundamento na Escritura, mas eu não vou me desviar para falar disso aqui. Eu tenho que me concentrar no texto, apesar de que fico com vontade de falar. Mas vamos lá. Ele não vai tolerar rebelião, porque o nome dele está ali, ele é o representante de Deus. Se eles obedecessem ao anjo, olha as bênçãos decorrentes da obediência, está aí do verso 22 até o verso 23. Deus haveria de tomar o partido dos israelitas nas guerras da conquista, ou seja, o adversário dos israelitas seria adversário de Deus, os inimigos dos israelitas seriam inimigos de Deus. O anjo marcharia adiante dos exércitos, está aí no verso 23, meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, heteus, e aí vem a lista de povos que Deus promete que seriam destruídos no verso 23, no finalzinho, e eu os destruirei. Essa foi a primeira promessa. Deus já estava no meio deles, no tabernáculo, mas agora Deus vem pessoalmente liderar os exércitos de Israel no cumprimento da promessa que ele mesmo fez. Prometeu a terra, prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e agora chegou o momento do cumprimento. E os israelitas deveriam obedecer e seguir a orientação do anjo do Senhor. A segunda promessa vai do verso 24 até o verso 28. Deus promete dar vitória sobre os cananeus. Gente, eu volto a dizer, a figura ou o quadro era o mais negativo possível. Humanamente falando, era impossível. Os israelitas eram ex-escravos. Eles não tinham armas, eles não tinham treinamento militar. Eles não eram soldados, tinham sido servos durante a vida toda, trabalhando na agricultura, criando gado, não tinham preparo militar. Os cananeus moravam lá naquela terra há séculos, tinham cidades fortificadas. Qual foi a primeira cidade que eles encontraram? Jericó, lembram? É isso que eles vão encontrar. Tinha Jericó toda murada. E como é que eles, ex-escravos, uma nação de escravos, haveria de conquistar aqueles povos? Deus, então, promete o impossível. Eu vou dar vitória a vocês. Vocês vão destruir esses povos. O segredo de Israel era a presença de Deus com eles. Como também hoje, o segredo da vitória, da felicidade e da vida eterna é Deus conosco. É isso que ele promete aqui. Então, vamos lá. Lembrando aqui. E isso aqui vai ser muito importante, o que eu vou dizer agora, quero que você preste atenção, porque muita gente olha para o Antigo Testamento sobre as guerras da conquista e sobre essas ordens de que Deus dizendo, eu vou destruir completamente esses povos, vocês vão esmagar esses povos. Aí eles perguntam, mas e as crianças e as mulheres? Tem muita gente inocente lá no meio desse povo. Deus é um Deus cruel. Preste atenção no contexto. Esse povo estava morando lá naquela terra já há séculos. E era um povo que durante séculos havia rejeitado a revelação de Deus na natureza. Deus se revela através das coisas criadas. Não existe ninguém que possa dizer diante de Deus no dia do juízo, Deus, eu não sabia que o Senhor existia. Eu não sabia que o Senhor é diferente da criação. Porque senão eu teria adorado o Senhor, em vez de adorar sol, lua, estrela, pau, pedra, ouro, prata. Ninguém vai poder dizer isso. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A existência de Deus, a sua divindade e a sua alteridade, ele é distinto da criação, se vê claramente pelas coisas que foram criadas. Mas durante séculos aqueles povos rejeitaram isso e fizeram deuses para si. Deuses como Moloque,
que era adorado através do sacrifício de crianças. O pai levava seu filho primogênito e depositava nos braços de uma estátua de Moloque, que era de bronze, com fogo embaixo, e a criança era colocada ali. E ela queimava em sacrifício a Moloque. Imagine você fazendo isso com seu filho. Mas era essa a religião deles. Uma religião idólatra. Eles eram um povo imoral, um povo devasso, um povo violento. E Deus aguentou, Deus aguentou, Deus aguentou. Mas agora chegou a hora e Deus ia fazer duas coisas ao mesmo tempo com a guerra da conquista. Primeiro, ele iria cumprir a promessa que ele fez de dar aquela terra aos israelitas. E segundo, ele iria castigar aqueles povos que durante todos esses séculos haviam se rebelado contra Deus. Israel seria um instrumento de Deus para juízo sobre os cananeus. Então, quando você ouvir falar das guerras de conquista, as ordens para destruir aqueles povos, lembrem quem eram aqueles povos. A paciência de Deus, mas agora chegou ao limite. A paciência de Deus vai só até um ponto, e a partir dali ele derrama sua ira, e é exatamente isso que ele deveria fazer. Sendo isso, qual deveria ser a atitude dos israelitas depois que eles entrassem na terra prometida? Está aí no verso 24. Ele diz assim: não se curvem diante dos deuses deles. Eles adoravam muitos deuses. Nem os adorem, nem sigam o costume deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Israel recebeu ordem para que, quando entrasse na terra prometida, não somente exterminasse aqueles povos, mas destruíssem todas as imagens. E essa ordem, você diz assim, mas por que essa ordem? Essas imagens eram revestidas de ouro, de prata, de pedra preciosa. A tentação de você pegar aquilo ali, valia muita coisa, era muito grande. Deus diz, destrua tudo isso, destrua as colunas. As colunas eram monumentos à prosperidade, geralmente eram monumentos fálicos, que eram dedicados à deusa Astarote, que era a deusa da prosperidade. O culto da prosperidade era feito à deusa Astarote. Ela tinha colunas em cima dos montes, em todo lugar. Era para Israel destruir tudo aquilo ali, não deixar resquício absolutamente nenhum. Se eles fizessem isso, olha a promessa que Deus faz, do verso 25 até o 28. Deus haveria de abençoar o pão e a água deles, Deus daria abundância de comida, Deus iria tirar as doenças do meio deles, verso 25. Deus daria uma descendência numerosa, verso 26. Deus daria longevidade, verso 26. Deus haveria de confundir os inimigos de Israel e dar vitória, verso 27. E Deus ia até mandar um enxame de abelhas contra os cananeus, está aí no verso 28. Até abelhas Deus ia usar para expulsar aqueles povos diante de Israel. Se Israel quebrasse os ídolos, eliminasse os deuses, derribasse as colunas e adorasse somente a Deus. Aqui, então, nós temos a razão pela qual Deus destruiu aquelas nações e também, dessa forma, deu e cumpriu a promessa. Vamos para a terceira e última promessa que nós temos no texto, 29 a 32. Deus promete a posse da terra. Deus promete dar a terra. A terra vai ser dos israelitas. Deus, inclusive, estabelece os limites da terra como se fosse uma escritura dada in advance, dada antecipadamente. Deus já passa a escritura da terra e diz, é aqui a terra de vocês, os limites serão esses aqui. Só que Deus diz, no verso 29, ele fala assim, não os expulsarei diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. A sabedoria de Deus. Os israelitas estavam doidos para entrar e tomar posse da terra que mana leite e mel. Mas Deus disse, eu não vou dar a vocês num ano, mas eu vou liberando devagarzinho para que vocês tomem posse. Por quê? Porque se eu tirasse os cananeus da terra num ano só, a terra ia ficar sem gente para cultivar, para cuidar, gente para expulsar os bichos, matar leão, javali, qualquer bicho selvagem. Se
se o homem recuar da terra prometida e for eliminado, a terra vai ficar desolada, cheia de bicho e cheia de mato, que é a terra que eu preparei para vocês. É a terra do meu coração, diz o Senhor. A sabedoria de Deus, não é? Ele diz, eu vou botar os inimigos para fora, mas não vou fazer de uma vez, como você talvez esteja querendo. Eu vou devagar no tempo das leis que eu mesmo criei, respeitando a terra e os seus limites. Com frequência a gente não pensa assim. A gente quer entrar logo na posse das coisas, mas Deus tem o tempo dele, como eu mostrei para as crianças aqui com aquela ilustração do corvo e da jarra. Nós precisamos ir construindo, ir devagar, até que nós entremos na plenitude da promessa de Deus. Deus não tem pressa, não tem. E nós precisamos aprender a seguir o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai na nossa frente. Nós não podemos passar na frente do anjo, e nós também não estamos de lado dele, nós estamos atrás dele, seguindo com humildade, com fé, esperando o tempo de Deus. A terra não seria dada num só ano, Deus haveria de expulsar pouco a pouco, verso 20. E aí no verso 31, Deus define as fronteiras da terra. Veja aí. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Aqui, se você olhar no mapa, a fronteira ocidental seria do Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus. É a fronteira de leste para oeste. Se você olhar a fronteira oriental, seria do deserto do Egito até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Hoje, pegaria toda a parte da Turquia, lá pelo norte da Mesopotâmia, descendo e pegando o norte do Egito. Então, seria essa a terra que Deus haveria de dar. Ele já passa a escritura dizendo, aqui está o limite da terra. E os povos que estiverem nesses limites, eu vou entregar a vocês para que vocês os exterminem. Veja aqui, final. Entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, e eles não vão habitar na terra com vocês. A razão pela qual Deus, uma outra razão pela qual Deus estava expulsando aqueles povos da terra prometida, é por amor a Israel. Ele diz aqui, se eles não habitarão, para que não façam com que vocês pequem contra mim. O que é que os cananeus iriam fazer? Infelizmente foi isso que aconteceu, algum tempo depois. Eles deixaram de expulsar alguns daqueles povos, e como resultado, os homens cananeus, aliás, os homens hebreus, começaram a casar com as mulheres daqueles povos. Só que aquelas mulheres adoravam Baal, adoravam Astarote, Renfã, Milcom, todos esses deuses. E o cara estava casado com uma mulher idólatra. Querido, eu não sigo a tua religião, tu sabe disso quando tu casaste comigo. Então, eu falo o seguinte, eu vou na tua igreja e tu vai na minha. Né? Eu vou para o culto a Deus, mas você vai comigo quando eu for fazer um culto a Baal. E os israelitas, não é? Amava a mulher, né? Tinha casado com ela, dizia, tá bom, eu vou. E chegando lá no culto a Baal, era maravilhoso, era deslumbrante, a estátua de Baal cheia de ouro, de prata, coisas preciosas, os sacerdotes todos lá paramentados, um culto que agradava. O que acontecia? O judeu parava, o israelita parava de adorar a Deus e se tornava adorador de Baal. E foi exatamente o que aconteceu. Estou antecipando já aqui um pouquinho, mas é o que a gente vai ver daqui a alguns capítulos, esse fato acontecendo. Por isso Deus diz, não faça aliança, não tenha acordo nenhum com esses povos, porque eles vão ser uma cilada para vocês, eles vão fazer vocês se desviarem de mim, e aí eles não vão precisar fazer nada para destruir vocês, porque eu mesmo vou ser inimigo de vocês, e eu mesmo vou destruir vocês. É isso que significa, isso será uma cilada para vocês. Isso vai ser uma cilada para vocês. De fato, foi verdade e isso aconteceu. Queridos, terminando, eu quero fazer algumas aplicações aqui dessa passagem para nós hoje. Primeiro, uma palavrinha para aqueles que estão passando algum momento de aperto financeiro.
Você que está passando por dificuldade, fazendo conta na ponta do lápis, fazendo tudo para poder pagar os bills no final do mês e nem sempre a conta chega. Deus continua a nos abençoar hoje. Como está dito aqui, Ele prometeu abençoar Israel e dar a ele prosperidade. Deus continua a nos abençoar hoje se nós formos fiéis a Ele e seguirmos a sua vontade revelada. Nunca vi o justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão, diz o salmista. Eu sempre lembro para vocês, a oração que Jesus nos ensinou a fazer foi: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não foi o pudim nosso de cada dia nos dá hoje. O pão está garantido, o pudim pode ser, mas o pão está garantido lá na oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Agora, nem sempre a bênção de Deus é na forma de bênção material. Nem sempre é assim. Existem coisas mais importantes na vida do que recursos financeiros, um bom carro, uma casa própria, um emprego que vai nos dar uma aposentadoria segura quando a gente ficar velho ou doente. Existem coisas mais preciosas do que isso, porque essas coisas vão ficar aqui. Você nasceu sem elas e você vai morrer sem elas. Você vai morrer do jeito que você entrou no mundo, peladinho, não vai levar nada. Tudo vai ficar aqui. E o que tem preparado, para quem será? O que é que vem depois da morte? Existem coisas mais importantes. Por isso Jesus sempre disse aos seus discípulos: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vocês não podem servir a dois senhores. Deus promete cuidar de nós, mas o cuidado dele é principalmente com relação às bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Uma palavrinha agora para aqueles que estão aqui hoje e que estão achando que Deus está demorando em dar uma resposta às suas orações, pedidos e necessidades. Se eu fosse pedir para levantar a mão quem está nessa situação, creio que todo mundo ia levantar a mão, não é? Fez pedido a Deus, está orando, mas está demorando, Deus parece não responder, a coisa está se arrastando, parece que Deus não ouve. O certo é que Deus fará o que é bom no tempo certo. Nós temos que seguir o anjo e seguir no passo dele. No tempo dele, ele vai abrir portas ou fechar portas. O que é isso que significa perseverar na oração. Você continuar orando até que a vontade de Deus se manifeste claramente. Deus disse aos israelitas: eu vou dar a terra a vocês, mas no meu passo. Não vai ser num ano como vocês querem, mas no passo que eu seguir, vocês devem seguir também. Talvez a minha terceira palavra é para quem está aqui nessa manhã e acha que o Antigo Testamento não serve para nós hoje. Que o bom é o Novo Testamento, é o Evangelho, Cristo. O Antigo Testamento é muito complicado, livros complicados, genealogia, números, gente matando gente e tudo mais. Vocês viram como a palavra de Deus é atual. Ela é verdadeira e ela é muito relevante. Deus ainda requer em nossos dias, como cristãos, que nós sejamos radicais com relação aos idólatras e aos ídolos. Tem que haver uma separação clara entre o povo de Deus e o mundo. Na hora que você começa a viver como o mundo, se relacionar com outras pessoas como as pessoas do mundo fazem, se divertir, se vestir, gastar seu dinheiro e trabalhar do jeito que o mundo trabalha, você está quebrando a aliança com Deus. Isso não quer dizer que a gente não possa ter relacionamento com outras pessoas. Claro que sim. Mas até o ponto em que esse relacionamento não venha influenciar a minha fé. Até o ponto em que tratar com essas pessoas não seja uma ameaça para a exclusividade de Cristo no meu coração. Somente o Senhor deve ter o nosso coração. Agora, uma palavrinha para os rapazes que estão namorando uma menina descrente. Ou o contrário, uma palavra para as meninas que estão namorando um rapaz descrente. Primeiro, não existe namoro missionário na Bíblia. Então, se você está dizendo assim, eu vou namorar com ele para ganhar ele para Cristo, na minha experiência, geralmente acontece o contrário. Geralmente acontece o contrário. Então, não é desculpa. Eu sei que todo mundo queria ter um namorado, todo mundo queria casar, é o sonho de todo mundo, e isso aí é perfeitamente normal. Mas é melhor você ficar bachelor, ou bacharelete, não é? É o feminino de solteiro,
solteiro e solteira, é melhor você ficar solteiro ou solteira do que você casar com uma pessoa que vai acabar se tornando uma fonte de aflição para você no casamento, especialmente quando os filhos chegarem, na hora de criar os filhos, na hora de dar orientação, e você vai olhar para trás e vai dizer, eu devia ter escutado o pastor. Quando o pastor disse, não namore com gente que não tenha a mesma fé que você. Não case com pessoa que não tenha a mesma fé que você, porque isso vai redundar em aflição, angústia e muita confusão. E por último, uma palavrinha para você que está aflito, cansado e desanimado da vida e também da sua fé em Cristo Jesus. Aquele anjo é o próprio Cristo. E ele faz hoje exatamente o que ele fez naquela época. Ele nos guarda no caminho e ele nos guia até a Jerusalém celestial, até a terra prometida. Portanto, ouça o que ele tem a dizer. O que é que ele tem a dizer? Onde está escrito? Na palavra dele. Medite na Escritura, na pessoa de Cristo. Siga o que ele disser. E você vai sentir que se você depender dele, se você confiar nele, sua vida vai mudar. O anjo do Senhor vai à nossa frente. É o nosso Senhor Jesus, o nosso mediador, que luta por nós. É ele que intercede por nós diante do Pai. É ele que luta as nossas lutas. É ele que nos dá a vitória. Ele que nos liberta dos nossos inimigos, cura das nossas doenças. Por isso, busque a Jesus em oração, fazendo confissão dos pecados, derramando o seu coração diante dele, porque ele continua a ser o anjo do Senhor que vai adiante de nós. E através dele, você vai ter de Deus o que você precisa para viver aqui, de maneira santa, justa, verdadeira e, quem sabe, de quebra, um pouco de pudim. Que Deus os abençoe, queridos, e que essa palavra fale ao seu coração e nos traga ânimo a todos nós. Amém? Nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor e eu queria então que vocês ficassem em pé para que nós orássemos, dando início à celebração do sacramento da ceia. E já chamo os presbíteros a virem à frente para auxiliar na distribuição. Vamos orar. Nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra e agora nós queremos ver a Tua palavra. Nós queremos ver, tocar, sentir, provar os elementos que representam Teu Filho, o anjo do Senhor, que foi na frente, destruindo os nossos inimigos, através da Sua cruz, para que nós pudéssemos ter a vitória, a vida eterna. Nós pedimos que nessa celebração o Senhor nos encha de alegria e de gozo, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês podem sentar? Enquanto nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, nossos irmãos estão também fazendo a mesma coisa lá no salão anexo. Queridos, nós cremos que Deus nos deu apenas 2 sacramentos ou ordenanças, que são o batismo, que nós acabamos de fazer, e a ceia do Senhor. Ambos foram ordenados por Cristo. Não existem outros sacramentos. Se alguma igreja aumenta isso, ele está fazendo isso sem autorização bíblica. Apenas a ceia do Senhor e o batismo são os símbolos que nós temos aqui. As pessoas falam assim, mas seria bom a gente ter figuras, imagens. O nosso culto só tem essas coisas visíveis, o pão, o cálice e a água. Não há mais nenhum elemento que nós trazemos para o culto. É um culto simples, despojado, que quer seguir fielmente o que a palavra de Deus nos diz. E a base para que nós temos para fazer o que nós temos feito agora é o que está escrito nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde nós lemos que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu,
e deu aos discípulos, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, bebei dele todos. Assim também nós devemos fazer. Se você é membro de uma igreja evangélica e está em comunhão com essa igreja, você é muito bem-vindo para participar da ceia do Senhor conosco. Essa ceia não é só da igreja presbiteriana, mas é de todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, já declararam isso publicamente, como nós vimos aqui na parte do batismo, e que estão em plena comunhão com a igreja. Vocês são convidados a participar. Vamos orar mais uma vez e então passaremos para a distribuição dos elementos. Nosso Pai, separa esses elementos do seu uso comum para o seu uso particular e extraordinário. Que ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós sejamos alimentados de Cristo, que está presente aqui entre nós, o anjo do Senhor. Nós te damos graças por ele. Ó Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Que ao tomarmos esse pão e esse cálice, nós estejamos nos alimentando realmente de ti. Pedimos que o Senhor satisfaça a sede e a fome da nossa alma, das coisas divinas. Por amor do teu nome. Amém. Os dois.
já todos foram servidos. Disse Jesus: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que tomardes o pão, comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Tomemos o pão, irmãos, em memória de Cristo, que foi dado por nós na cruz. Depois de ter ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: isso é o meu sangue que é dado por muitos para a remissão de pecados, bebei dele todos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de participar desse sacramento que nos alimenta e nos fortalece. Nós oramos que Tu nos abençoes nessa semana que se inicia hoje, que possamos Te servir, que sigamos o Teu anjo, Senhor Jesus, em tudo que fizermos, porque Ele haverá de nos guiar e nos levar à terra prometida. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos agora nos encaminhar para o término do nosso culto. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Fiquemos em pé, cantemos de todo o coração, louvando esse Deus maravilhoso que está presente entre nós. As alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz, nessa tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém. O povo de Deus pode sentar? Queridos, fiquemos alguns instantes em oração silenciosa, pós-lúdio, e depois eu tenho avisos muito importantes, especialmente relacionados à nova estrutura que começa domingo que vem. Então, fique para ouvir o que nós temos a dizer. Pessoal, em primeiro lugar, bem-vindos aos nossos visitantes, você que está aqui pela primeira vez, aqui no nosso anexo, nós recebemos vocês com muita alegria e queremos comunicar a todos que no próximo domingo nós já vamos começar com a nova estrutura. Nós teremos o culto às 10 horas, cadê o Tiago? Me corrija aí se eu estiver errado. O culto às 10 horas e depois às 11h30, tá certo? Disse certinho? Muito bem. Então serão 2 cultos e nós não teremos mais o anexo para quem vem para o culto, porque estará com a escola dominical, ou seja, às 10 horas nós temos o primeiro culto e paralelamente a primeira escola dominical. Então se você chegar e não tiver lugar, vá para a escola dominical, porque às 11h30 nós vamos ter o segundo culto, é igualzinho ao primeiro. Vai ter diferença nenhuma, só vai ser a garganta um pouco mais cansada, mas vai ser exatamente o mesmo culto. E escola dominical oferecida pela segunda vez, exatamente igual à primeira. Então, você já venha decidido qual horário que você quer e como você vai fazer. Nós cremos que isso vai ser uma bênção para a vida da igreja, porque é o problema da bênção. Deus tem nos abençoado com um número crescente de pessoas e nós não temos como abrigar todo mundo ao mesmo tempo e nem sempre o anexo atende à necessidade de quem está aqui cultuando. Então, ore por isso, contribua, participe e eu tenho certeza de que vai ser uma bênção. Eu fui pastor no Brasil de 2 igrejas que tinham esse sistema, Igreja de Goiânia, Igreja do Recife. E sempre foi muito bom. Funcionou muito bem. E eu tenho certeza que aqui vai ser também. Amém? Ótimo. Nós temos o nosso almoço, não é? Sempre lembrando de dar ao visitante a prioridade. Lembra do tempo de Deus, da pedrinha, devagarzinho, tá? Os visitantes são a primeira pedrinha. Eles vão na frente e você vai dar o lugar para ele. Acho que é macarronada hoje, né, Tiago? Isso. A Minca preparou uma carne de primeira, viu? Mulheres, reunião na quinta-feira, às 7h30, aqui na igreja, tá? O grupo de mulheres vai se reunir às 7h30 no domingo, na quinta, aqui na igreja. E sobre a escola bíblica dominical, você pode perguntar qual eu vou participar, que nós vamos ter agora diferentes classes. Então, durante a semana, nós estaremos dando informações sobre as classes, conteúdo e assim por diante. Eu já tenho trabalhado com o pastor Samuel no conteúdo das classes, junto com o presbítero Tiago, vai ser uma bênção. Tenho certeza que todos vocês vão ficar
bem satisfeitos, alegres com essa oportunidade de crescer na palavra de Deus. Tiago, mais alguma coisa? Então, eu vou fazer como um pastor dizem, não sei se é verdade, um pastor lá de Caruaru, interior de Pernambuco, na hora de dar ceia, na hora